Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste dia do Senhor, toda a nossa igreja celebra com grande alegria a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Uma festa bonita, quando nós todos somos convocados a fortalecer nossos vínculos com o nosso amado Papa Francisco. Ele é Pedro. Pedro, na igreja que ele conduz, da qual nós somos membros e dela participamos como missionários e missionárias. Tomo dos sermões de Santo Elredo, um abade, sua reflexão bonita, nos preparando para proclamar e escutar amorosamente a palavra santa de Deus. Santo Elredo comenta que o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Pedro e Paulo são nossos conhecidos, colunas da igreja. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do mundo a sua palavra, como diz o Salmo 18. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São eles as colunas que, com a doutrina, a oração e o exemplo da própria paciência, sustentam a Santa Igreja. Foi nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, quem tornou inabaláveis estas colunas. No começo, eles eram muito frágeis, não podendo sustentar-se nem a si nem aos outros. Mas isso correspondia a um admirável desígnio de nosso Deus, pois se sempre tivessem sido fortes, outros poderiam pensar que esta graça provinha deles mesmos. Desse modo, nosso Senhor quis primeiramente mostrar quem eram eles para depois fortificá-los. Todos então compreenderiam como provinda de Deus a força que possuíam. Entretanto, visto que seriam os pais da igreja, os médicos das almas enfermas, não podiam compadecer-se da fraqueza alheia se antes não houvessem feito análoga experiência de si mesmos. Eles se fortaleceram na força do amor. Que esse amor nos toque profundamente no dia de hoje. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu lhe desligares na terra será desligado nos céus. Amado e amada de Deus, esta palavra do capítulo 6 do Evangelho de Mateus é forte. Forte pela resposta de Pedro, que é por isso a pedra sobre a qual a igreja se constrói. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim somos chamados a viver a fidelidade à nossa fé, sem negociar absolutamente nada. É preciso vivê-la com toda fidelidade na força do amor. Santo Agostinho diz, portanto, e nos motiva: o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo é para nós, portanto, um dia especial e memorável. Quando ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Pedro mostra que ele realmente é pedra. Não é pedra que vem de Pedro, Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como nós sabemos, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, deu a eles um nome. Dentre esses, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Na verdade, quem recebeu as chaves não foi um único homem, mas a igreja una.
Por isso, nosso coração voltado para o Papa Francisco de modo muito especial, para que nós possamos, na fidelidade, juntamente com ele, sermos uma igreja que de fato dá testemunho da sua fé e pela força da sua fé ajuda o mundo a ser transformado. Pedro e Paulo foram martirizados. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Este é o grande convite de hoje. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes dois apóstolos, Pedro e Paulo, para que nossos corações se abram de verdade à força do amor de nosso Deus. Supliquemos a graça desta fidelidade e a coragem do testemunho da nossa fé. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.